É isso aí, pessoal. Me posiciono aqui para compartilhar a palavra de Deus aqui com você. E eu quero compartilhar um texto de 2 Reis 5, de 1 a 19, que você já deve conhecer. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Aí aqui vai falando, né, e tudo. Aí no verso 4 diz: Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita, que fora levada ali como escrava, possivelmente uma menina ainda analfabeta, uma menina muito simples, uma menina muito na dela, entende assim? Diz aqui: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita lhe dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ou seja, aqui a menina, ela disse o seguinte: se o meu senhor, falando a Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Gente, olha só que cena interessante, né? Aqui a gente já sabe, já vê que Naamã, esse cara que era muito poderoso, que era muito influente, ele era um general de guerra, aí, o cara que era fera, ele aparece doente com uma doença que o excluiria da cidade, do meio do povo, era uma doença de grande vergonha para todos. Naamã era esse homem que tinha sua fama aí na época, todo mundo conhecia quem era Naamã, e aí ele vai e aparece com essa doença. Ontem, atendendo a uma irmã na nossa igreja, ela estava falando de uma professora dela. A mulher, essa professora era a bambambam daquela referida matéria. A mulher era referência no Brasil daquela referida matéria. No entanto, era a mulher considerada mais chata na escola. Até que, um dia, durante um momento, essa moça crente chegou para ela, foi lá falar o negócio da prova, e essa mulher abriu o coração para ela, falou assim: você é crente e tudo, e tal, e abriu o jogo. E aí, diante de um drama familiar que ela estava vivendo, ela procurou essa irmã, né, essa irmã da nossa igreja, não é, para um desabafo. Aí, no meio da prova, a mulher começa a chorar, aí os outros alunos já pensam: gente, no dia da prova, você está fazendo a professora chorar, o que é isso que está acontecendo? E essa mulher, diante desse drama familiar que ela estava vivendo, ela falou para ela assim: olha, eu sempre fui muito arrogante, sempre fui muito prepotente, eu sempre achei que eu era alguma coisa, mas eu estou vendo que não é bem assim. Ou seja, uma situação que se desenha muito parecido com o que Naamã aqui viveu, e é aquilo que eu falo para você: Deus vai quebrar você, e principalmente se você achar o que é o que não é, porque Deus, ele vai sempre confundir as coisas as sábias com as coisas loucas. Ele vai chamar a existência as coisas que não são. Deus vai fazer daquilo que não é contra aquilo que pensa que é. Aqui Naamã, para ele ter sido quebrado, mas para ele ter tido aquela vitória, talvez a maior vitória da vida dele não foi quantas milhares, centenas de lutas que ele fez, não, foi essa luta pessoal com essa vergonha que ele poderia carregar, que era a lepra, que o destituiria de todas as suas premiações, comendas e tudo. Aqui, Naamã, ele deu ouvido a uma menina simples. Como eu disse lá, a menina poderia parecer assim, analfabeta, uma menina que estava ali para ser uma empregadinha ali do rei. Então, aqui, Naamã, ele atentou para o que disse uma menina. Quantas vezes nós não temos dado ouvidos ao que as pessoas estão dizendo? Todos os dias aqui pela manhã no programa, segunda a sexta, temos trazido uma devocional. Quantas vezes você já ouviu uma palavra que te marcou, mas você abriu mão, deixou escapar? Naamã, ele foi quebrado exatamente porque ele deu ouvido aqui a uma menina muito simples. Agora, preste atenção. O maior problema daquele que é arrogante, daquele que é autoconfiante demais, é que ele não pede ajuda, ele não quer se submeter, ele não quer se humilhar. Aqui, Naamã pediu ajuda,
Foi, pois, Naamã, ele foi para buscar essa ajuda. Ele não hesitou, porque ele sabia que o seu desejo pessoal, a sua necessidade pessoal, ali estava falando mais alto. Então ele foi humilde para ouvir uma menina e ele também aqui foi buscar uma direção, ele foi buscar ajuda. Eu costumo dizer o seguinte, se eu quebrar esse meu dedinho aqui, ó, quantos médicos ortopedistas tem aqui na nossa capital? Centenas? Possível. De quantos que eu preciso? Um. Quantos virão aqui para curar o meu dedo? Nenhum. Então eu vou ter que ir até um ortopedista para olhar o meu dedo. Então, busque ajuda. Muitos problemas de casamentos estão aí que se desfizeram é porque não foram buscar ajuda. Numa pesquisa que foi feita uma vez por uma universidade em São Paulo, mostrou que 84% de um público só de divorciados, eles chegaram à mesma conclusão. Eles falaram que se arrependeram de ter se divorciado, 84%. E 2, eles entenderam que só chegaram ao divórcio e que não conseguiram resgatar os seus casamentos porque não tiveram ajuda qualificada. Ou seja, talvez eles também nem buscaram, porque às vezes ajuda tem. Mas tem muita gente também do outro lado, doido para ver o circo pegar fogo e o bombeiro de greve. Entende isso? Então, preste atenção. Ele aqui também, Naamã, nos ensina que essa quebra de Deus é tão benéfica para nós, que esse cara que era todo empoderado, esse cara que era todo fera, era o maioral, ele também se humilhou perante Deus. O texto está dizendo, e levou consigo prata, ouro, vestes. Olha só, ele levou um tesouro para pagar uma cura. Deus, quando operou o milagre, disse para ele, eu não preciso disso. Uau, sensacional. Deus, ele não está interessado no seu diploma, Deus não está interessado na sua conta bancária, Deus não está interessado ali nos seus saberes, de jeito nenhum. Deus, ele está interessado no seu coração. E o que ele quis, e quis aqui de Naamã, é que ele realmente reconhecesse quem era o rei dos reis. A estrutura militar, ela nos ensina, e isso nos inspira até, sobre essa questão ali da submissão às autoridades. Então, Naamã precisava de saber que tinha um rei acima do rei dele, tinha um rei acima do rei da Síria, acima do rei de Samaria. Ou seja, aqui ele sabia que ele podia ter algo maior. Mas a gente vai ver também que Naamã, ele se converteu como um verdadeiro adorador. Ele reconheceu tudo que Deus fez. A maior prova de que Deus está agindo nas nossas vidas é quando tudo o que nos acontece, ou nós perguntamos para Deus, comunicamos com Deus e reconhecemos que Deus fez. Se você toma decisão e depois você vai comunicar, por exemplo, ao seu chefe, é o mesmo que você disser assim, eu não preciso de chefe. Se você toma uma decisão para a sua vida e depois você vai falar com Deus, é o mesmo que você disser, eu não preciso de Deus. Mas todos nós precisamos de Deus. O grande problema nosso, que é aí onde Deus entra para nos quebrar às vezes, é que nós queremos colocar Deus sempre no fim. Mas não, nós temos que colocar Deus no início. Foi aqui o que aconteceu com Naamã. E uma das coisas mais interessantes que hoje nos leva a pensar nesse quebrantamento é que Naamã, ele reviu, ele mudou, ele pensou diferente a partir de então. Ele mudou os seus conceitos. Então, a síntese ali da fé cristã é essa. Nós mudamos os nossos conceitos. Tem muitos bons princípios, sim. Nós vivemos uma sociedade que nos molda em valores, em princípios, questões éticas, morais, sim. Mas valores que às vezes se perdem, valores que às vezes são barganhados. E os valores da fé cristã não são. Então hoje eu quero te desafiar a deixar-se ser moldado, quebrado por Deus aí, para que você alcance os favores do Rei, que você alcance os favores de Deus na sua vida. Então, por isso, nessa manhã, deixa Deus te quebrar. Vá para esse tempo, essa comunhão com Ele, e eu não tenho dúvida que vai ser um tempo de refrigério, de cura e de bênçãos para você. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.